eu sou a Adriana Calado Responde. Hoje eu vou responder a pergunta da Gabriela Ramos, ela é de São Paulo, e ela perguntou o seguinte: Adriana, como é o tom de voz dos alemães? Porque ela ouviu falar que os alemães falam baixo e que os espanhóis e italianos falam alto. Verdade, Gabriela, eu só posso confirmar o que você escreveu, porque realmente os italianos não só falam mais alto, como também gesticulam muito, né? Como eu, eu acho que eu tenho um espírito italiano. E os espanhóis, você falou, os espanhóis também falam com um tom de voz mais alto. Isso super concordo. Bom, os alemães, eles realmente falam mais baixo, sim. Inclusive, antes de fazer esse vídeo, eu procurei estatística sobre isso, mas eu não encontrei. Mas eu encontrei um blog de uma alemã criticando os alemães por falarem muito baixo e falando que eles têm que fazer exercício para voz, para também que a pessoa não precisa sempre falar baixo, mas a pessoa tem que poder falar alto de vez em quando, porque em algumas situações é preciso que a gente se imponha com a voz, né? Porque falar muito baixo também passa uma coisa de insegurança, passa uma coisa de... o tom de voz é muito importante em entrevistas de emprego, né? Para você se impor, para você passar segurança, confiança, né? Você mostrar que você é uma pessoa que tem confiança em si mesmo e também é confiável também, inclusive até para ser confiável tem também muita influência o tom de voz, né? E os alemães, muitos alemães, tem 880, né? Tem os bavarianos que falam muito, que falam, chegando, né? Grüß Gott, do Sou, falam mais assim, né? Aquele estereótipo de bavariano, né? Com aquela cerveja na mão, grandona e... né, tem aqueles... existem, né? É um pouco estereótipo, mas existem esses homens mais assim... né? Agora, se for ver a maioria, principalmente em lugar público, né? Seja restaurante, seja antes de começar um filme no cinema, por exemplo, ou em transporte público. Gente, os alemães realmente, inclusive, assim, nesse ponto eu gosto mais, por exemplo, quando eu saio para um restaurante aqui, eu me sinto muito melhor, eu gosto muito mais do que quando eu vou, por exemplo, para o Brasil, que não dá para ouvir nada, não dá para conversar, é uma barulheira danada. Então, nesse ponto, eu gosto muito, nos lugares públicos, eu gosto desse tom baixo dos alemães, né? Claro que às vezes eles exageram, né? Por exemplo, em transporte público você não pode dar um ai, né? Às vezes eles exageram, tá? Mas, de um modo geral, eu acho bem legal. Agora, para responder a tua pergunta melhor, eu vou lembrar também, eu não sei se você fala alemão, mas assim, na época que eu cheguei aqui, que eu não falava nada de alemão, eu até brincava com meu ex-marido de imitar os alemães. Espero que nenhum alemão fique com raiva de mim vendo esse vídeo, mas eu brincava com ele, eu fazia assim, gente, ó, eu falava pra ele, os alemães falam, eu não tô entendendo nada do que eles estão falando, mas eles falam assim, ó. Gente, porque quando você não conhece o idioma, né, você não sabe, você não entende absolutamente nada, que era o meu caso, você presta mais atenção na linguagem corporal, né? E isso me chamou muita atenção, porque eles não gesticulavam muito, né? Hoje em dia me passa mais despercebido, porque eu entendo o que estão falando, então eu vou prestar mais atenção na conversa, né? Agora, quando você não entende, você presta atenção em como eles se comportam corporalmente. E isso me chamou muita atenção, porque eles não abrem muito a boca ao falar alemão, né, claro. Eles não abrem muito a boca e não gesticulam nada. Então, era muito engraçado que eu ficava imitando, ele ficava rindo, porque
porque é assim. E o tom realmente é baixo. Então, assim, eles acham realmente que a gente fala muito alto. Eu não ouço mais isso não, mas quando eu cheguei, quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a falar alemão e tal, ou falava inglês no trabalho, e eu cumprimentava, oi, tudo bem? Ou chegava alguém conhecido e eu fazia aquele escândalo de brasileira, oi, amiga, nanana. As colegas falavam, Adriana, mais baixo, pelo amor de Deus, do be so loud, so loud. Era o que eu mais ouvia, do be so loud. Loud é alto, né? Você fala muito alto, você fala muito, né? E eu ouvia muito isso. Agora eu não ouço mais, eu não sei se meu tom diminuiu depois que eu moro aqui. Eu moro há 12 anos, eu acho que sim. Eu acho que eu ainda sou às vezes meio escalafobética, mas eu acho que eu me controlo, principalmente em lugares públicos, eu me controlo um pouco mais sim. Você acaba se adaptando, né? Você acaba se acostumando e você acaba achando isso mais normal do que o escândalo, falar. Tanto é que quando eu tô em lugares muito altos, né? Por exemplo, eu nem estava aqui há tanto tempo assim, já estava há uns 5 anos mais ou menos, e eu morei na Croácia, eu já achava a Croácia completamente diferente daqui. Eu ia para os bares e me incomodava, porque eu achava a Croácia muito, o pessoal falava muito alto, é meio que parecido com o brasileiro. Então eu gosto, hoje em dia eu gosto disso, desse jeitinho assim, mais baixo, mais tranquilo, mais... Agora, claro que em determinadas ocasiões dá vontade de chegar pra pessoa e falar assim, fala mais pra fora, né? Dá vontade de falar, fala mais alto, fala... Para algumas pessoas passa uma certa insegurança, alguns alemães passam uma certa insegurança, mas a maioria, apesar do tom de voz, a maioria sabe também falar de uma forma mais assim, eu não sei, é difícil de explicar, mas elas falam com um tom de voz moderado, normal, mas também passam uma postura segura. Muitos são assim também, né? E eu acho que isso é uma questão de treino, né? Você apesar de falar normal, né? Não precisa gritar para você se impor, né? É legal você ter um tom de voz forte, assim, eu acho que o normal é o meio termo, né? Nem muito baixo, nem muito alto, porque muito alto é agressivo e muito baixo é aquilo que eu falei, que passa fraqueza, passa delicadeza, passa insegurança, passa submissão também. Então eu acho que o tom de voz ideal é o médio, né? E sim, né? Os alemães, muitos falam baixo sim, tá bom? Mas muitos têm aquele tom de voz médio, moderado, sabendo se impor, sabendo se colocar, né? Falando a outra parte do corpo, né? O corpo em si passando uma postura segura. Muitos são assim também, tá bom? Mas a maioria sim fala baixo, tá? Um beijo, Gabriela, um beijo aí para São Paulo, beijo para você e até o próximo vídeo, gente. Se tiverem mais perguntas, por favor, escrevam aqui embaixo do vídeo que eu vou adorar. Tchau, tchau.